Meus queridos, uma boa noite. Espero que vocês estejam bem, que seja tudo certo, tudo maravilhoso, né? Estou aqui diretamente do Capão, né? Diretamente da praia. Ô, coisa boa, hein? Diretamente do litoral, para a gente conversar um pouquinho sobre a matéria que é a favorita de, né? Como eu falei hoje mais cedo, de 5 a cada 2.000 pessoas, que é a matemática, né? Ah, gente, é uma matéria que não é fácil, né? Não é muito tranquila. A gente tenta fazer ela ficar um pouquinho mais fácil, mas é complicadinha, não adianta, né? Então, assim, bem-vindos a essa fase. Eu tô olhando o nome de vocês. A Luísa, pela foto, eu acho que a Luísa eu sei quem é. Agora, Patrícia e Marina, se vocês são alunos do curso já das turmas da tarde ou da turma da manhã, tá? Eu não sei o nome de ninguém, tá? Então já quero me dizer que, que eu sou uma pessoa que tem dificuldades com nomes, tá? Mas, turno da manhã. Tá, sim, tu eu imaginei, que é a que sentava sempre junto com a Nath, né? A Marina é nova, bem-vinda, Marina, né? E a Patrícia é nova. Então tá bom, então beleza, tranquilo, de boa, de boa. Sejam bem-vindas, então. Vamos ter as noites juntinhos nas quintas-feiras, tá? A Luísa já conhece meu jeitinho, né? E fiquei secando pro curso. Ah, faz sentido, Luísa, faz sentido. Mas assim, ó, eu acho que tu vai gostar da noite também, tá? É legal. É diferente, né? Tu deve estar na tua casa, né? Eu tô aqui na minha. Só que tem algumas diferenças, né? E pra Patrícia e pra Marina que estão chegando agora, a turma da noite é uma turma que eu sempre eu tenho assim um carinho especial, porque na noite a gente tá mais relaxado, né? Então a gente conta uma historinha, a gente fala alguma coisa. Eu fechei a porta hoje porque a Excelentíssima estava lá vendo uma TV, um negócio, mas uma das grandes presenças nessa turma é a da Ive, né? E a Ive, daqui a pouco ela aparece. Eu vou abrir a porta aqui depois na sequência para que ela possa fazer a aparição dela. E uma coisa que eu peço sempre pro pessoal da turma da noite é o seguinte: tu não é obrigado de jeito nenhum a falar no microfone, nem ligar a câmera, nem nada, tá? Isso, né, não é. Eu sou obrigado, eu tenho que estar aqui mostrando, me mostrando, né? Mas vocês não. Agora, o que eu peço muito para a turma da noite é o seguinte, e a Luísa, que é a aluna da manhã, sabe, né? Que às vezes o pessoal é meio quieto, que não quer conversar e tudo mais. E quando é ao vivo, tudo bem. O cara, né, quando é presencial, tudo bem, não quer falar, não é? Enfim, não é? Mas na turma da noite, gente, eu tô falando sozinho, eu não vejo vocês, né? Então, só o que eu peço é o seguinte, ó. Se tu não entendeu alguma coisa, se tu, né, ficou alguma coisa que não ficou clara, bota aí no chat, escreve, é só botar aí. É pouca gente, aproveita que é pouca gente, porque aí, como é menos pessoas, tu consegue tirar tua dúvida bem, né? Se tu pensou assim, ó, ai, mas essa minha dúvida aqui, ai, eu não sei se é uma dúvida muito forte. Tem uma grande diferença do presencial para o online, né? Que é o seguinte: se a amiga Luísa, por exemplo, tivesse uma dúvida lá de manhã, ela ia, o senhor, tal coisa, né? No online, tu pode mandar a tua dúvida no chat, então tu não precisa nem levantar a mão, é só escrever. E tu pode mandar direto para mim. É só clicar no meu nome ali, onde tá escrito para todo mundo, tu bota Léo Bauer. E tu pode mandar direto, outras pessoas não vão nem ver que foi tu que fez a pergunta. É um troço assim, ó, absurdo, absurdo, né? É uma vantagem, assim, incrível, né? Então, queridas, espero que vocês estejam animadas para esses momentos. É de noite, e é os dois últimos também, né? Então a gente já tá mais cansada, aquela coisa toda, mas vamos tentar dar ali no bucho pra gente conseguir, nessas próximas semanas, e ver bem a prova da URGS, tá? Antes da gente começar. E outra coisa, tá, gente? Não é só questão das dúvidas, tá? Na turma da noite, como eu tô mais soltinho, eu falo, eu converso. Tentem me responder quando for assim, sabe? Quando eu falar, tipo assim, gente, tal coisa. Porque se ninguém falar nada, eu vou ficar tipo, eu acho que eles não estão gostando do que eu tô falando. Tá? Então, se eu falar, tipo, gente, deu tudo certo? Tudo lindo? Tudo bom? Obrigada, amiga Marina. Céu. Beleza, beleza, amiga Luísa. Aí é bonito. É porque eu tô mais soltinho, né? Aquela coisa. O Brasil ganhou hoje, né? Então, eu já tô aqui, ó, né? É água, tá? Só pra deixar bem claro. É uma aguinha, é com gás. Espero que vocês
particularmente gosto. Eu não gostava até pouco tempo atrás, agora eu sou fã da tal da água com gás. Mas daqui a pouquinho eu vou lá abrir a porta para trazer a Ive para nós, tá? Pra vocês conhecerem. Acho que a Luísa talvez já conhece. Então, vamos lá, minhas amigas, vamos lá. O que a gente vai ver hoje, tá? Hoje a gente vai ver um assunto que não é... Eu não vou mentir para vocês, tá? Como é o primeiro dia, né, da nossa revisão, eu resolvi trazer um assunto que ele não é muito cobrado, tá? Mas ele é um assunto que é bom começar, botar ele no início, porque eu acho que quanto mais perto da prova, mais importantes deveriam ser os assuntos, né? De deixar para perto aqueles que a gente sabe que vai cair e tudo mais. Então, como primeiro assunto, eu resolvi trazer para vocês, na verdade, 3, né? Eu não sei se vocês têm a apostila aí, se vocês, né, têm ela ou não, mas eu vou seguir a apostila, mas aqui tem mais uma vantagem do Turma da Noite, né? Que é eu posso colocar as páginas para vocês, as contas e as situações na tela, né? Então, eu vou seguir um pouco, né, basicamente, a apostila na hora de fazer as coisas, mas eu irei também fazer essa questão de botar coisas, trazer exercícios novos e tudo mais, para a gente conseguir ver juntos, tá? Então, o assunto de hoje vai ser as matrizes, os determinantes e os sistemas lineares. Aí a amiga Patrícia vai falar assim, senhor, desculpa, parece que ela acabou de dizer que tem 3 assuntos na aula de hoje. Sim, são 3 assuntos, tá? Mas, o que acontece? Matrizes e determinantes não são assuntos que serão cobrados sozinhos, não é um assunto URGS, digamos assim. Só que são assuntos que, primeiro, determinante é pré-requisito para outros, e segundo, eles podem estar no meio dos outros. Então, a gente precisa entender o mínimo, sabe? A gente tem que entender o básico de cada um deles. E é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos começar. Deixa eu mostrar minha tela aqui para vocês verem como vai ser esse nosso... Peraí que a nossa tela tá errada. Um momento. Só porque eu não cliquei aqui no botão correto. Agora ele vai entrar. Eu vou clicar aqui e eu vou clicar lá. Certo? Então, esse aqui vai ser o nosso quadro, tá? Se tiver ruim de enxergar, se alguma coisa não tiver certo, tu me avisa. Eu vou botar vocês aqui para cima. Eu fico olhando para cima aqui, gente, porque tem uma outra tela aqui, até uma TVzinha aqui, e aí vocês ficam lá, tá? Então, o chat tá ali em cima, vocês estão aparecendo ali, ali em cima também. Então, eu fico olhando para cima por causa disso, tá? E outra, que é uma coisa que eu sempre explico para os novos, tá? Eu tenho uma luvinha que só vai até os 2 dedos, ó. Isso aqui é a coisa mais bizarra que tem na vida, tá? Mas funciona para mesinha, ó. Canetinha, mesinha, tá? Funciona tri bem, tá? Só pra... Aí minha defesa. Vamos lá, então. O primeiro assunto que a gente vai falar, então, são as matrizes, tá, gente? É lá na página 15, caso tu tenha a apostila aí contigo, tu queira acompanhar por lá, tá? E as matrizes, gente, nós não temos que saber nada demais, de verdade, tá? A gente não tem que saber, tipo assim, ó, nossa, a matriz inversa com a transposta. Não, tá? O que a gente tem que saber é o que é uma matriz, alguns conceitos básicos, montar a matriz, e eu vou mostrar para vocês algumas operações, mas mais a título de desencargo de consciência. Vai que, sabe? Mas para a URGS mesmo, o que tu precisaria saber é só bem o básico, tá? Então, uma matriz, gente, ela é uma situação assim, ó, vamos supor que eu vou colocar uma matriz A, certo? E eu vou colocar alguns valores aqui, ó, 2, menos 3, 5, 0, 4 e menos 1, sei lá, assim, tá? Isso é uma matriz, gente, e a primeira coisa que a gente tem que saber é a ordem da matriz, tá? Isso a gente tem que estar bem ciente de como é que funciona. E a ordem é bem fácil, tá? É só a gente ver o número de linhas e o número de colunas, tá? Então, linhas na horizontal e colunas na vertical. Eu sempre lembro de coluna de parede, sabe? Coluna de casa. Então, para mim é fácil lembrar que a coluna é assim, né? Porque na coluna da tua casa, ela é assim, né? Então, eu tenho 2 linhas e eu tenho 1, 2, 3 colunas, certo? Então, a gente vai dizer que essa matriz é uma matriz 2 por 3, certo? 2 linhas, 3 colunas. Sempre linha primeiro e coluna depois. Então, isso é a primeira coisa, tá? Eu tenho uma situação de uma matriz e eu tenho que saber o que é linha, o que é coluna. Até aí, lindo, né?
Porém, gente, cada um desses números que está aqui, ó, cada um desses números que está lá, ele tem um nome, digamos assim, tá? Que vai ser de acordo com a posição dele, tá? Então, se eu tenho uma situação, um exercício, por exemplo, né? Que ele peça quem é o termo A21 ou quem é o termo A32, a gente tem que saber como funciona. E é bem fácil, gente. A posição funciona assim, ó. Esse número 2 que está ali em cima, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, a gente vai chamar ele de A11. Então, observa que já começa pelo 11, né? Porque a gente bota linha e coluna, 11. O menos 3 ali seria o A12, primeira linha e segunda coluna. O 5 seria o A13, primeira linha, terceira coluna. Só que o 0, ele não vai ser o A14, que muita gente confunde, né? Ele vai ser o A21, segunda linha, primeira coluna. Né? Então, essa vai ser a tua diferença na hora de fazer a conta. Aí depois eu tenho o A22 e o A23. Então, aqui, meus amigos, ou minhas amigas nesse caso, né? A gente tem uma situação, deixa eu só trocar esse de lugar, pronto. Eu tenho essa situação, então, em que eu consigo nomear cada um deles. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque talvez a amiga Marina esteja pensando assim, bah, mas isso aí é meio básico, é meio simples, né? Mas a moral, gente, é que como a URGS não cobra matrizes de verdade, digamos assim, o que eles podem cobrar é isso. Ah, eu tenho uma matriz, por exemplo, eu quero saber a posição que está lá. Ou vai ter uma conta que vai se transformar numa matriz e o elemento A32 é o que tu precisa. Então é importante que tu saiba. Agora, uma das coisas que eu acredito que ok? Se um exercício de matriz aparecer na URGS, que não é uma coisa assim, sabe, muito possível, mas pode, seria um exercício que vai envolver a montagem da matriz. E outra, gente, por mais que matrizes não seja uma coisa que apareça normalmente, ou que apareça, né, na maioria das atividades, vamos supor que tem um exercício de função do segundo grau. Mas ao invés de dar a função do segundo grau normal, eles te dão uma matriz. Eles dizem, a matriz, biriri, 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 e aí tu monta ela, e aí ela vai se transformar numa função do segundo grau. É possível disso acontecer. E se isso acontecer, eu imagino que vai acontecer na montagem da matriz. Funciona assim, ó. É meio assustador, tá? Mas é bem fácil. Vamos supor que eu te diga o seguinte, ó. Eu tenho uma matriz e ela é assim, ó. É uma matriz A. Ela é uma matriz... Deixa eu pensar. Ela é uma matriz 3 por 2. Certo? E aí vai estar escrito assim, ó. Tal que... E aí fala A, I, J. Assim. A, I, J. E aí, vou tirar esse igual, vai ser assim. Ah, vou botar igual de novo. E vai ser assim, ó. Vai ter tipo uma chave gigante, tá? Nem sempre, às vezes vai ser uma coisa só, mas normalmente é uma chave gigante assim. E aí fala, por exemplo, ela é I ao quadrado menos J, se I for maior do que J. E ela é I mais J ao cubo, se I for menor ou igual a J. E eu sei que é meio apavorante, né? Tu olha e já pensa, lasqueira, o que é esse negócio aí? Mas é de boa, tá? É de boa de verdade. Olha o que tu tem que fazer. A primeira coisa, tu tem que olhar que a tua matriz é uma 3 por 2. Então, tu respira e pensa, tá, eu sei que é uma matriz 3 por 2. Ela tem 3 linhas, ela tem 2 colunas. E aqui é uma dica minha, tá? Eu acredito, gente, que uma boa coisa de tu fazer agora é pegar a tua matriz A e criar a matriz que eu vou chamar de matriz espelho. Ou seja, tu vai fazer uma matriz assim, com essa característica, 3 por 2. Então, ó, eu vou botar aqui, vai ter o A11, vai ter o A12, não vai ter o A13, né? Porque não tem 3 colunas, só tem 2. Vai ter o A21, vai ter o A22, vai ter o A31 e vai ter o A32. Observa que onde acaba é o número que está lá, tá vendo? Uma 3 por 2 acaba no 32, uma 2 por 3 acaba no 23, né? Aí o que acontece? Tu vai fazer isso aí e vai dizer, beleza? Agora eu vou olhar o que está escrito nessa parte. E está escrito assim, ó, A, I, J. Isso é uma regrinha clássica das matrizes, tá? O I é sempre a linha e o J é sempre a coluna. Então, do momento que fala A, I, J, I é linha,
J é coluna. Então, por exemplo, se o I for 1 e o J for 1, eu estou falando do A11, primeira linha, primeira coluna, certo? E aí a conta fala, é I ao quadrado menos J se I for maior do que J. Então, o que eu vou fazer é, olhando esses números, procurar onde que o I é maior que J, onde que o número da linha é maior que o número da coluna. Então, por exemplo, aqui eu tenho o A21, tá vendo? O I é maior que o J, o 2 é maior que o 1. Aqui eu tenho o A31, o 3 é maior que o 1, e aqui eu tenho o A32, o 3 é maior que o 2. Então, eu vou usar a conta de cima nesses três. A conta de baixo fala o seguinte, ó, I mais J ao cubo, se I for menor ou igual a J, tá vendo ali? Então, eu vou procurar onde que a linha, que é o I, é menor ou igual, tem o mesmo número que a coluna. E vai ser no A11, ó, o 1 é igual ao 1. No A12, o 1, que é a linha, é menor que a coluna, que é 2. E no A22. Então, os que eu fiz de roxo, eu vou usar a conta de baixo. Os que eu fiz de vermelho, eu vou usar a conta de cima. E agora eu vou fazer elas, ó. A é igual. Observa que o A11, eu grifei de roxo ali, né? Eu vou usar a conta de baixo. Olha como eu vou fazer. Eu vou escrever 1 mais 1 ao cubo. Porque olha só, eu tenho essa conta e eu tenho I e J, que é os numerozinhos que eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer vai ser substituir I e J na conta por 1 e 1, pelos números que eles valem. Tá vendo aqui do lado eu tenho A12? Eu vou fazer assim, ó, 1 mais 2 ao cubo. Porque agora o J vale 2. Aí o próximo é A21, tá vendo o vermelhinho ali, ó? Esse eu vou usar a conta de cima, eu vou usar 2 ao quadrado menos 1. Porque agora eu estou usando a conta de cima, e aí agora é I ao quadrado menos J. Depois o A22 é a conta roxinha, que é a de baixo, é 2 mais 2 ao cubo. O A31 é a conta de cima, 3 ao quadrado menos 1. E o A32 é a conta de cima, 3 ao quadrado menos 2. E essa, então, vai ser a minha matriz, a minha conta. E agora é só responder. Então, assim, é uma conta que é um pouquinho trabalhosa, porque tem bastante passos, né? Tem que botar a matriz, para depois botar a conta. Agora, vamos supor, por exemplo, que a Luísa, na hora que vai fazer as contas, ela já está mais ligada em quem é o A11, quem é o A12, tudo mais. Ela não precisa fazer essa parte aqui se ela não quiser. Pode ir direto para a conta. Ou ela fez essa parte aqui, mas ela não quer fazer a parte da montagem da conta, ela quer direto ir resolvendo. Pode também. Eu estou mostrando todo o passo a passo, tá? Então vamos lá. Qual é a matriz A? 1 elevado ao cubo é 1, né? Então, 1 mais 1 vai ficar 2. 2 elevado ao cubo é 8. 2 vezes 2 vezes 2, né? Mais 1 vai ficar 9. 2 elevado na 2 é 4. Menos 1 vai dar 3. 2 elevado ao cubo é 8. E 2 mais 8 vai dar 10. 3 elevado ao quadrado é 9. E 9 menos 1 vai dar 8. E 3 elevado ao quadrado é 9. E 9 menos 2 vai dar 7. E essa, então, feito ali, né? Ah, meu Deus! Essa aqui, então, é a minha matriz A. Observem que ela é uma 3 por 2, tem 3 linhas, 2 colunas. E ela tem os valores ali de acordo, tá? Então, assim, não é a conta mais fácil que o Brasil já viu, né? Mas é uma conta que tu tem que estar ligado, porque pode aparecer numa continha dessa, né? Olha só, eu tenho essa conta aqui e eu queria o A23, mas eu não vou simplesmente dizer quem é o A23, eu vou lhe dizer que A4 vezes 2 é IJ, tudo essa parafernália que está escrito ali, e que se resolve assim, tá? Se não ficou claro alguma coisa, por favor, coloca aí. Eu posso fazer outro exemplo, eu posso explicar de novo algum específico que ficou para trás. É só colocar, tá, gente? Não fiquem na dúvida. De matrizes, gente, não tem muito mais, tá? Não tem muito mais. Lá na apostila, tudo certo? Belezita, belezinha, obrigado. Lá na apostila, a gente tem algumas... Graças ao Senhor, né? A gente tem algumas propriedadezinhas. Eu vou colocá-las aqui para vocês, porque eu não sei quais de vocês têm a apostila em mãos. Eu vou colocar... Opa, eu achei que dava zoom e passa a página. Onde é que é o zoom? Peraí. Deve ter algum lugar que dê zoom. Meu Deus. Aqui, achei.
Achei. Tem algumas... Eu tenho uma dúvida que faz muitos anos que eu não vejo esse conteúdo. Fica à vontade, não tem problema nenhum, tá? Pode perguntar o quanto quiser. O que te aflige? Talvez seja deficiência minha. Ou talvez não, nunca se sabe. Oi? O que tu precisa? Deixa eu só tirar um print aqui das matrizes que eles colocaram para vocês verem. O que seria a tua dúvida, amiga Patrícia? Deixa eu botar o print aqui na tela. Print na tela! Em relação às partes de azul e vermelho, eu fiquei meio perdida na divisão. Ah, tá, beleza. Não, tranquilo, tranquilo. Essa é a parte mais difícil, então não tem problema. O que acontece? A divisão... Vamos ver, tomara. Quanto mais... Depois da explicação, se ficar óbvio, ótimo, né? Então, ó como é que vai funcionar. Deixa eu só tirar isso aqui e tirar isso aqui, ó. O que acontece? A minha conta, ela tá dividida em duas, tá vendo? Ela tem uma conta com uma condição e ela tem outra conta com outra condição. Então, o que eu tenho que olhar é o seguinte, tá? Qual é a condição? A primeira condição é se I for maior do que J. I é sempre o número da linha e J é sempre o número da coluna. Então, por exemplo, aqui eu tenho o A12. O I seria o 1 e o J seria o 2. Então, nessa condição do A12 que tem ali, eu pensaria o seguinte, bom, o I é maior que J? Não, porque o I vale 1 e o J vale 2. Então, nessa conta, eu não posso usar a conta de cima. O que acontece? Eu tenho duas condições. Essa é se o I for maior que J, e a de baixo é se o I for menor ou igual a J. Então, aqui no A12, o I vale 1, o J vale 2. I é menor do que J. E aí, no A12, eu vou usar a conta de baixo. Eu vou usar I mais J ao cubo. Então, a diferença que eu faço ali do I e do J é para saber qual das contas que vai funcionar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui. Deixa eu tirar as cores, eu vou botar elas de novo, tá? Ó. Inclusive, eu apaguei o A ali, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pensar... Fiz um A gigante agora. O que eu vou fazer? Ó, eu vou começar pelo A11, tá? O A11, o I e o J são iguais. Então, se o I e o J são iguais, no A11, eu vou usar a conta de baixo, porque fala se o I for maior ou igual ao J. Aí depois eu vou o A12. E no A12, o I é menor do que o J, que é a condição da conta de baixo. Ó. O I é menor do que o J. Vou usar a conta de baixo. Depois eu vou olhar o A21 e no A21 muda, porque agora o I, que é 2, é maior do que o J, que vale 1. Que é o que está escrito na primeira conta, da conta de cima, ó, se I for maior do que J. Então, no A21, eu vou usar a conta de cima. E é por isso que na hora que eu botei as contas ali, eu fiz assim, né? Deixa eu voltar aqui agora. É por isso que eu fiz assim. Eu botei nessa conta aqui, eu botei o A21, o A31 e o A32, que eu apaguei o A de novo, né? E nessa conta aqui, eu botei o A11, o A12 e o A22. Por causa que a condição é o I é maior que o J, o I é menor que o J, né? Então, ali nos vermelhinhos, todos os valores de I do primeiro número é maior que os valores de J, que é o segundo número. Foi isso que eu fiz. Era assim mesmo? Não, mas ficou na dúvida, a gente fica, ué, mas hoje, na aula da de tarde, Patrícia, na aula de tarde, bah, não foi na aula de tarde, foi na aula da manhã. Foi na aula da manhã, é. Eu fiz uma conta e ali pela terceira linha tinha um aluno sentado lá no fundo e ele me olhou com uma cara assim, tipo, o que tu tá fazendo? Aí ele olhou para uma colega, a colega olhou assim para também, e eles ficaram assim, tá, eu acho que eu fiz errado aqui. E eu tinha viajado 2 linhas totalmente absurdo. Então acontece, às vezes a gente dá uma, né? Não tem problema. Vamos continuar então. Ó. Eu disse que eu tinha feito um print, vamos ver se ele continua ali ou não. Meu Deus, eu consegui apagar os negócios. Deixa assim, ó. Vamos ver se ele vai... Olha lá que coisa linda, tá? O livro traz isso aqui, tá? Que são os tipos de matrizes. Sendo sincero aqui com vocês, tá? Absolutamente. O que a gente tem que saber é essa aqui, ó. O que é? Os outros
eu tô botando aqui porque são coisas assim, ó, que são nomezinhos, tá? São nomezinhos. Quando eu digo nomezinhos, é tipo assim, ó, matriz nula. O que é uma matriz nula? Uma matriz que é formada só com zeros. Qual é a chance de aparecer uma coisa falando uma matriz nula? Olha, eu nunca vi, sabe? Então, é o tipo de coisa que é legal saber o nome? Pô, legal, né? Tipo a matriz simétrica. Esse livro, ele é um livro que faz muito tempo que a gente usa nos cursos, né? Inclusive, eu não sei se vocês têm esse livro físico, mas dois dos autores são professores de vocês, né? Tanto Paulo Silva quanto Paulo Vargas são autores desse livro, né? E a única lugar que eu escutei falar em matriz simétrica foi nesse livro. Eu nunca mais vi em nenhum outro lugar, em nenhum exercício, em nada, né? Então, tipo assim, são coisinhas, tá? Que existem, tipo, identidade, matriz, mas a que a gente tem que saber bem é essa aqui, ó. O que é uma matriz transposta? A matriz transposta é uma matriz que a linha vira coluna e que a coluna vira linha. Observe esse exemplo, vou voltar aqui, ó. Olha essa matriz A, que tá aqui, tá vendo? A matriz A com um Tzinho em cima de transposta seria assim, ó. Ela seria, tá vendo essa coluna 2, 3 e 8? Ela seria assim, ó, 2, 3 e 8. Ela viraria uma linha. E tá vendo essa que é 9, 10 e 7? Eu vou botar 9, 10 e 7. Ou seja, a primeira linha, 2 e 9, virou a primeira coluna, 2 e 9. A terceira linha, 8 e 7, virou a terceira linha, 8 e 7. Tem uma relação direta, tá vendo? Isso é que é transposta. Então, se falar a palavra ou a dupla matriz transposta, é isso que ela está falando, de tu pegar a linha, transformar em coluna. E a coluna em linha, claro. Certo. Vamos agora para a última parte, tá? Já está acabando. Que é as contas. Gente, o único motivo que eu vou mostrar isso aqui para vocês, os dois únicos motivos que eu vou mostrar para vocês é, porque não é difícil, não é nenhuma loucura. 2, desencargo de consciência. Vai que numa loucura eles peçam alguma coisa que envolve uma matriz, uma multiplicação, e tu vai dizer, eu não vi multiplicação de matriz. Viu sim, ok? Então vamos lá. Eu vou pegar uma matriz A, certo? E vou dizer que ela é assim, ó, ela é 1, menos 3 e 2, 4, menos 1 e 3, certo? E vou pegar uma matriz B, que ela é uma matriz menos 1, não. Menos 2, 2 e 1, e menos 3, menos 1 e 0. Ok? Essas são as minhas duas matrizes. E eu vou fazer agora operações com ela. Vamos começar com A mais B. Dá para fazer A mais B numa matriz? Dá. Porém, somente quando elas tiverem a mesma ordem. A matriz A é uma matriz 2 por 3, tem duas linhas e tem 3 colunas. A matriz B é uma matriz 2 por 3, tem duas linhas e tem 3 colunas. É lindo, né? Então agora eu vou fazer A mais B. E olha como é barbada. É só somar número por número. Então eu vou pegar o A11 dessa com o A11 dessa. Vou fazer 1 menos 2, vai dar menos 1. Vou pegar esse com esse, ó, menos 3 mais 2, vai dar menos 1. Se tu tá tipo assim, tá, mas não era demais? Sim, eu tô somando, só que como tem número negativo, a gente acaba fazendo de menos, né? Por exemplo, aqui, 2 mais 1 vai dar 3. 4 menos 3 vai dar 1. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2, né? Devo 1, fico devendo 2. E 3 mais 0, que dá 3. Então, essa aqui é a minha matriz A mais B. Se tu tivesse que fazer A menos B, certo? Por um acaso tu tivesse que fazer A menos B, nesse caso, tu faria a mesma conta, só que diminuindo, né? Em vez de tu somar os valores, tu vai diminuir os valores, tá? Só botar aqui, tá? Próxima conta, tá? E na hora que tu não entender alguma coisa, tu me para, tá? Imagine agora que eu tenho 4A. A gente chama isso de multiplicação por escalar, tá? Que é, eu vou multiplicar a matriz por um número. E, gente, é só fazer isso mesmo, tá? Ó, matriz A tá lá. Eu vou ter um 4 na frente, tá vendo? Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 3, menos 12. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. 4 vezes menos 1, menos 4. E 4 vezes 3, 12.
Lindo, né? Então, tudo maravilhoso, tudo certo. Lindo. Eu espero que esses dois, que vocês tenham olhado e pensado assim, ah, beleza. Quando eu somar, é só somar. Quando eu multiplicar, é só multiplicar. Não tem erro. A última coisa que eu vou mostrar para vocês, gente, que é a multiplicação entre matrizes, é muito mais difícil que isso aqui. Porém, antes que eu diga, isso é muito difícil. Não, é barbada. Só que em comparação com isso é bem mais difícil, tá? A gente tem uma manha um pouco maior para fazer. Mas é barbada, desde que tu siga o passo a passo. Então, olha como funciona. Primeira coisa, se eu quiser fazer A vezes B, não dá. Não dá. Não dá. Ué, como assim não dá? As matrizes são iguais. Como é que uma matriz 2 por 3 não vai multiplicar por uma matriz 2 por 3? Gente, porque a regrinha é bem fácil. Ó, a matriz A é uma matriz 2 por 3. A matriz B é uma matriz 2 por 3. Duas matrizes só multiplicam se os números de dentro forem iguais. Ou seja, esse 3 e esse 2 precisariam ser o mesmo número para que essa conta funcionasse. Se essa matriz aqui fosse uma 3 por 3, ou se essa matriz aqui fosse uma 2 por 2, daria certo a minha conta. Os números de dentro têm que ser igual, certo? Então, A vezes B não dá. Então, eu vou fazer A vezes C. Vou botar uma nova matriz C aqui, tá? Ó, minha matriz C vai ser 1 e 3, 0 e menos 2, menos 1 e 4. Beleza? Essa matriz vai dar certo? Bom, vamos ver. Essa matriz é uma matriz 3 por 2. Então, a matriz A, que é uma matriz 2 por 3, a matriz C, que é uma matriz 3 por 2. E os números de dentro são iguais. Vai dar para fazer. É só isso, tá? Se os números de dentro forem iguais, dá para fazer. Aí tu vai olhar, minha amiga Luísa, que é muito perspicaz, vai dizer assim, ô, senhor, tá, mas os números de fora não servem para nada? Servem. A matriz resultante vai ser uma 2 por 2. Ou seja, quando eu fizer a minha conta, a resposta vai ser 2 por 2. Certo? Beleza. Então, agora eu sei que dá para fazer. Como faz? Gente, a apostila fala assim, ó. Eu vou ler essa frase. Eu acho essa frase linda, tá? A frase é o seguinte, ó. Para o produto entre duas matrizes ser possível, o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. Beleza. E aí fala, usamos o método LICO. E esse livro, gente, ele não tem gabarito. O livro que eu recebo é o mesmo que vocês recebem, né? Imagina eu há 10 anos atrás, 10 anos, mais ou menos isso. A primeira vez que eu vi a primeira versão desse livro, né, ou uma das primeiras versões desse livro, e eu fiquei, LICO? Como assim método LICO? Que é o método de multiplicar as linhas pelas colunas. LICO, claro, linha vezes coluna. Só que eu, na época da escola, eu tinha dificuldade nas matrizes, eu não era muito bom na matriz, porque eu não sabia onde botar a resposta. Eu ficava, tá, eu multiplico esse por esse, mas eu boto onde? Então eu aprendi, uma professora me ensinou há muitos anos atrás, um método chamado chiqueirinho, tá? Se tu conhece, é ótimo, se tu não conhece, eu acho que tu vai gostar. Funciona assim, ó. Para multiplicar a matriz, tu vai fazer uma cruz, ó. Então, tu vai pegar uma coisa assim e vai fazer uma cruz, tá vendo? Ó, lindo, né? Aqui assim, ó, no que a gente poderia chamar de terceiro quadrante, né, da volta, a gente vai botar a primeira matriz. Como é A vezes C, eu vou botar o A primeiro. Ó, então vai ser 1, menos 3 e 2, 4, menos 1 e 3. Coloquei a matriz ali, certo? Aqui, onde seria o primeiro quadrante, para ficar assim na diagonal, né? Eu vou colocar a matriz, a segunda matriz, que é a matriz C. Então vai ficar assim, ó. 1 e 3, 0 e menos 2, menos 1 e 4. E o nome desse método é chiqueirinho, porque agora entre eles eu vou fazer riscos, ó. Assim, 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 olha lá. E ficou um chiqueirinho. Por isso que a gente chama de chiqueirinho a nossa conta. Aí tu olhar, tá, beleza, e agora? Gente, agora é só fazer de vezes, item por item, os correspondentes. Então, para eu preencher esse cara aqui, ó, eu vou fazer esses vezes esses. Então, ó, vai ficar assim, 1 vezes 1, 1. Menos 3 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2.
Agora, para fazer a segunda, eu vou fazer esse vezes esse. 1 vezes 3, 3. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. E 2 vezes 4 dá 8. Mesma coisa embaixo. 4 vezes 1, que dá 4. Menos 1 vezes 0, que dá 0. 3 vezes menos 1, que dá menos 3. E por último, 4 vezes 3, que dá 12. Menos 1 vezes menos 2, que dá mais 2. E 3 vezes 4, que dá 12. E uma das vantagens desse método é que a conta já está posicionada. É só botar a resposta agora, ó. 1 menos 2, menos 1. 3 mais 6, 9. 9 mais 8, 17. 4 menos 3, 1. E 12 mais 2, 14. E 14 mais 12, 26. E essa é a nossa resposta de A vezes C. Agora que eu lembrei, eu olhei para cima, eu vi a Luísa aqui, e na época que eu aprendi isso aqui, a professora era a professora Luísa, né? E a gente chamava de chiqueirinho da Luísa. Era por causa que era a professora Luísa. Ela chamava, inclusive. Vocês façam o chiqueirinho da Luísa, que vai dar tudo certo, tá? Então, essa é a multiplicação de matrizes. E só para deixar bem claro, a chance de tu usar isso aqui na prova da URGS é muito pequena. Mas, mas para desencargo de consciência, eu mostrei para ver como é que funciona. Não, minha amiga Luísa, a professora Luísa, ela é uma das coisas que era legal. Eu vou usar na prova amanhã, inclusive, olha aí, ó, olha ali, deu certo, aí é bonito, né? Marina, imagina a conexão que rolou agora para eu falar de matrizes bem quando tu tem prova de matrizes. É um negócio que transcendeu agora, né? Transcendeu. Tu vai ter só de multiplicação de matrizes? Aproveita, se tiver mais alguma coisa, eu até posso talvez falar um pouquinho. Mas assim, e uma das coisas que a Luísa era legal, professora, é que isso... Nessa época eu já estava na faculdade, era no primeiro ou no segundo semestre, e ela tratava todos os alunos que nem criança. Então ela tratava como se a gente tivesse 8 anos de idade. Era muito engraçado o jeito dela. É só multiplicação? Vai, então tu vai gabaritar a prova. Amanhã tu vai deitar na prova. Que é muito fácil, né? Colocou um aqui, colocou um ali. Eu não sei. Agora tu vai poder dar a explicação, o teu testemunho em primeira mão aqui, Marina. Eu, quando fazia na escola, faz muitos anos, tá? Eu tenho essa cara de piá, mas eu já sou velhinho. Eu, quando fazia na escola, a minha dificuldade era posicionar. Eu até sabia quem que tinha que fazer com quem, mas eu não sabia onde que a resposta ia. Então, para mim, essa questão do chiqueirinho aí facilita nesse sentido, de saber, tipo, eu vou fazer esse com esse. Tá, mas eu vou botar isso onde? Eu vou botar isso ali, porque tá ali no chiqueirinho, né? Então, acho que Sor, eu tô chocada, porque isso é muito bom, nossa. funciona, Eu né? tinha a mesma dificuldade, assim, porque a minha maior dificuldade era justamente montar a matriz para multiplicar ela, Sim, sabe? E com esse método, assim, tu monta bem certinho, coluna por linha, coluna por exato. linha. Então é muito mais fácil. E fica certinho no lugar, né? Fica certinho Aham. na posição. Olha quem apareceu aí, ó. Olha ali, oi, Ivi. Aí, ó, excelentíssima. Fica bem né, no lugar, né? Cada um com o seu... E outra, agora a Ivy entrou e ela veio se exibir, né? Oi, Ivy. Tu vai ficar se exibindo aí, é isso mesmo? Dá oi pro pessoal aqui, ó. Oi. Hein? Nossa, não tá dando bola. Quer ficar se exibindo só. A carinha dela. A Ivy é muito querida. Ela tem um problema só, que ela é extremamente braba. Então, nas próximas aulas, vocês vão ver, do nada, ela sai querendo morder as pessoas. Ela é violenta, tá? Mas querida ela é. Não, nem olha. Uma atriz. Ela ficou, não, esse método eu vou usar na minha prova também. Ela tem prova amanhã, ou Ivy, ou não? Ô, Ivy, tu não vai me olhar mesmo, tu vai ficar fazendo assim, vai ficar fazendo charme, é isso? Tu viu? Olha, nem olha. Ai, que coisa. Bom, gente, de matrizes era isso, tá? Não tem que saber muita coisa, mas tem que saber o básico para a gente entender bem as contas. Tranquilo? Vamos em frente, então. Iremos falar de determinantes, né? Só um segundo. Eu imaginei a Marina... Ela falou que era amanhã, né? Deixa eu voltar no chat aqui. Acho que é amanhã isso. Imagina a Marina amanhã de manhã, ou de tarde, enfim, chegando na escola, no colega assim, olha só,
Descobri uma parada nova aí. Imagina. Bom, vamos então para os determinantes, tá? Gente, o determinante, a gente também não vai ter que saber um horror, tá? A gente vai ter que saber se defender, caso apareça, mas com uma diferença das matrizes. O determinante vai aparecer em outra matéria, com certeza, na parte de sistemas. Então, é mais importante a gente saber determinante até do que matrizes, tá? De onde ela tirou? Não, e assim, né? Talvez, eu suponho que talvez conheça, né? Mas talvez vai dizer assim, esse teu método aí é bom. Porque é muito fácil de me mostrar, né? De ensinar, então eu acho que ele vai gostar. Tomara. Tomara que ele não me xingue também. Então, vamos pro determinante, gente. E na apostila, que é lá na página 17, tem escrito assim, deixa eu voltar aqui. Tem escrito determinante de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem. O de primeira ordem eu nem vou mostrar, gente, porque não aparece nunca, né? E o determinante de uma matriz de primeira ordem é o próprio número que tu tem. Agora, o determinante de uma matriz de segunda ordem é importante saber fazer, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma matriz A e ela é de segunda ordem. O que significa dizer que é segunda ordem? Gente, só existe determinante de matriz quadrada. Ou seja, de uma matriz 2 por 2, ou 3 por 3, ou 4 por 4. Só existe determinante de uma matriz que tem o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas. A gente chama de matriz quadrada. Então, ao invés de dizer matriz 2 por 2, a gente diz uma matriz de segunda ordem. Ao invés de dizer matriz 3 por 3, a gente diz que é uma matriz de terceira ordem. Tá? Então, é só um jeito de falar, tá? E como é que faz, então, o determinante da matriz A? É barbado. Tu só vai fazer a diagonal principal, essa, menos a diagonal secundária. Certo? Então, diagonal principal menos a secundária. Então, tu vai fazer 2 vezes, é de vezes, tá? 2 vezes menos 1, olha pra mesa, que vai dar menos 2, menos 3 vezes 4, que vai dar menos 12. Então, muita gente aprende assim, né? Ah, como é menos 12, vai trocar o sinal, vai ficar mais 12, né? Mas observa que a conta que tu fez foi essa menos essa. Então, vai dar mais 12. E aí, o determinante da matriz A, eu devo 2, eu tenho 10. Eu tenho 12, perdão. Eu fico com 10. Como a amiga Marina falou que ela vai ter prova de determinante, de multiplicação de determinante, eu não sei se tu já chegou a ver essa parte de multiplicação de matrizes, né? Eu não sei se tu já chegou a ver essa parte de determinantes ou não. Suponho que não, já que tá falando de matrizes ainda, né? Então, talvez, a Luísa, eu tenho certeza que já viu, até porque eu sei que eu já mostrei, e eu suponho que a Patrícia já tenha visto essa parte, não. Então tá, vai ver que não tem mistério, tá? Então, para a amiga Patrícia, que eu suponho que já tenha visto, e para a amiga Luísa, que eu sei que viu, porque eu já falei disso na aula, né? Elas talvez saibam o que a Marina não sabe, que é, tá, o que esse 10 significa? Eu até fico pensando o que o teu professor vai dizer quando vocês aprenderem isso, né? Se é que vão, enfim. E não tem um motivo, tá, Marina? O que esse 10 representa? Nada. Não tem um porquê, tá? Não tem tipo assim, ó, tá, mas esse 10, ele é um número que... Não, 10 não tem um motivo, tá? Só que aí tu fica, tá, não, mas peraí. A gente vai aprender uma conta que a resposta não tem motivo, não tem um porquê de valer 10, Não é bem assim, tá? O número 10, aquele valor, não significa nada. A conta que é importante pra gente. Saber como chegar nesse valor vai fazer com que a gente consiga resolver situações que envolvem o determinante. Então, a resposta do determinante não é importante, é a conta do determinante que vale. Tá? Eu sei que é uma explicação meio idiota, parece do tipo assim, tá, mas peraí, a resposta não vale de nada, o que vale é a conta. É a conta, saber fazer a conta é que é o importante. Tá? Essa é uma 2 por 2. Eu espero que tu, que é nova nessa história aqui, tenha achado tranquilo. É só fazer assim, menos assim. Só isso.
Agora, essa 2 por 2 é a parte fácil. A mais complicadinha é a 3 por 3. Então, eu vou botar agora uma 3 por 3, tá? Vou botar assim, ó. Menos 1, 2 e menos 2. 3, menos 2 e 4. Menos 2, 4 e menos 4. Assim, tá? Vou fazer ele de risquinho mesmo, senão vai ficar assim. Uma das coisas que tu deve ter percebido é que na matriz A eu fiz assim. E na matriz B eu fiz assim. Por quê? Porque, gente, quando eu faço entre parênteses, eu estou falando de uma matriz. Tá vendo? Isso é uma matriz. E eu posso perguntar alguma coisa. Por exemplo, eu poderia dizer, Luísa, me diz quem é o A11. Aí a Luísa vai dizer, o A11 é o número 2. Ou eu poderia perguntar, Marina, qual é a soma entre o A11 e o A22? O A11 é esse, o A22 é esse, eu vou somar. Ou eu posso te perguntar quanto é que é o determinante. Agora, isso aqui também é uma matriz, tá? Isso não muda. Mas no momento em que tu usa barras, tu tá fazendo uma pergunta. Tu tá perguntando quanto é o determinante. Essa é a diferença. Então, no momento em que apareceu barra, não tem. Luísa, quanto é que é o A11? Não. Ou, Patrícia, quanto é? Não. No momento em que tem barras, a única conta que tu deve fazer é a do determinante. Eu quero saber quanto é que é o determinante de B. É isso que a barra significa. Tá? Como é que a gente faz? A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez antes, tá? Com a mesma conta. Com a mesma conta. Com a diferença de que agora eu preciso fazer as 3 diagonais principais menos as 3 diagonais secundárias. Então, para isso, a gente usa uma regra que é chamada de regra de Sarros, tá? É um cara que se chamava Sarros. Essa é a regra, tá? E funciona assim, ó. Tu vai copiar as 2 primeiras colunas no final da conta. Assim, ó. Menos 1, 3 e menos 2, 2, menos 2 e 4. Vendo? As 2 primeiras colunas no final. Essa é a primeira parte, tá? Então, agora, o que eu vou fazer... O que eu vou fazer é fazer as diagonais principais. Então, olha como é que funciona. Eu vou fazer a primeira diagonal principal. Lembra que é igual aquela lá, né? Igual essa. A primeira diagonal principal, a segunda diagonal principal e a terceira diagonal principal. Tá vendo? São 3. E eu vou fazer menos a primeira diagonal secundária, a segunda diagonal secundária e a terceira diagonal secundária. Então, é esses menos esses. Certo? Então, olha como é que vai ficar. Presta atenção agora. Ó, vou fazer aqui, ó. Menos 1 vezes menos 2 vezes menos 4. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. E mais 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Vou fazer a segunda diagonal secundária. Ó, 2 vezes 4 é 8. E 8 vezes menos 2 dá menos 16. E por último, menos 2 vezes 3 vezes 4. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. E menos 6 vezes 4 vai dar menos 24. Deu tudo de menos, né? Menos 24. Certo? Então tá. Então essa foi a diagonal. As 3 diagonais principais. E eu vou fazer menos, vou abrir parênteses, e vou fazer agora as 3 diagonais secundárias. Então, a primeira diagonal secundária é essa. Vou fazer menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. A segunda principal, ó. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. E menos 4 vezes 4 vai dar menos... vai dar menos 16. Coloquei lá. E por último, 2 vezes 3 vezes menos 4. A última diagonal. 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes menos 4 vai dar menos 24. Então, o meu determinante de B vai ser menos 8 com menos 16 vai dar menos 24. E menos 24 com menos 24, menos 48. Menos. E a mesma conta, né? Menos 48. Então, o meu determinante vai ser menos 48 mais 48. E o meu determinante, então, é 0. Menos 48 mais 48. Certo? Tranquilo aqui? Principalmente a amiga Marina, né? Já que é novidade. Deu para entender o que eu fiz aqui? Fui muito longe agora. 3 assim, 3 assim.
Deu pra entender. Eu só não entendi o 3 ali. O primeiro 3, ele sobrou, isso? O primeiro 3. Qual o primeiro 3? Da primeira coluna ali. Esse aqui? É. Eu copiei ele aqui, não? Ah, tá, sim. É, Ah, tá, isso, entendi. eu Ah, copiei. tá. É Isso, porque quando primeiro. tu foi juntando, ele não foi juntando assim, sabe? Deu, mas tá Ah, eu faltando esse 3, entendeu? entendi o que tu quis dizer. Pô, faz sentido. Quando tu faz a conta, tu faz Aham, isso. e esse. Esse aqui fica de fora, esse aqui fica de fora, né? Isso. É, daí eu fiquei, tá faltando esses dois. Não, faz muito sentido. Mas é que esse -2, ele tá aqui, né? E Aham, esse 3 ele sim. tá aqui. Por isso. É Ah, por porque tu isso, copiou ele. inclusive. Isso, é por isso, inclusive, que a gente copia eles no final, pra gente poder usar eles na Uhum. conta lá da frente. Ah, sim, sim. Mas tu foi muito bem agora. Tu se ligou, ué, coitadinho daquele 3, ele não vai fazer nada. Não, mas ele faz Sim. parte sim. Mas, ó, deu pra entender então, né? 3 assim, -3 assim. Deu sim, Bom, aham. top. O que acontece então? Beleza, Paty? Beleza, Luísa? Valeu. Então, o que acontece agora, gente? Sobre determinante é isso, tá? Sobre determinante não tem muito mais o que falar. A 2 por 2 é assim, a 3 por 3 é assim. Só que o livro traz algumas propriedades, tá? São propriedades importantes? Não são propriedades assim, nossa, como tu tem que saber, tá? Mas uma ou outra vão te dar uma velocidade na conta, caso tu saiba. Então eu vou colocar elas aqui, tá? Eu vou colocar, basicamente, deixa eu pegar elas aqui, eu vou mostrar todas quantas tem, porque são várias, tá? Ah, agora deu certo o meu zoom aqui. Ó, eles colocam 8 propriedades. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês, ó. Lá no livro, na página 17. Eles botam isso aqui, ó. São 8, tá? Se tu tem o livro aí e tu quiser e tu for acompanhar por lá, gente, as únicas que valem a pena a gente saber bem é a número 3, certo? Olha lá. Tem até um marca-texto, viu? E a número 4. Essas duas são as que valem a pena a gente conhecer e entender. E aí, a número 6 eu vou grifar também, porque é a única pegadinha que existe em determinante, tá? Então, é a única que a gente vai ter que ter uma noção, tá? Então, se tu quiser, se tu tem a apostila aí, física, né? Tu grifa esses que eu grifei. Se tu não tem, tu tira aquele printzinho agora para ter essa tela colocada, tá? Depois, se tu quiser dar uma lidinha nessas outras, fica à vontade, tá? Mas as que eu grifei são as seguintes, ó. Número 3. Se os elementos de uma fila qualquer de uma matriz forem nulos, o seu determinante também será nulo. O que é uma fila? É uma linha ou uma coluna. Então, essa matriz, por exemplo, ó, 2, 3 e 0, menos 1, 5 e 0, e 4, menos 1 e 0, tu não vai fazer o determinante dela. Por quê? Porque o determinante vai dar 0, ela tem uma linha de zeros. Assim ou assim. A diagonal não, tá? A diagonal pode ser de zero, não tem problema, mas uma linha ou uma coluna, tá? A propriedade número 4 fala assim, ó. Se uma matriz apresentar duas filas paralelas proporcionais, o seu determinante será nulo. Essa é uma manha que não é tipo, nossa, mas que vale a pena tu tá ligado, tá? Que é o seguinte, ó. Quando eu fiz essa matriz aqui, essa, ó, tá vendo que o determinante deu 0? Isso não foi por acaso. Essa matriz, na hora que eu estava escrevendo ela, eu pensei nos números. Mas eu não pensei do tipo assim, ó. Eu decorei uma matriz e fiquei -1, -2. Não. O que eu fiz foi o seguinte. Na hora que eu escrevi a primeira linha, -1, 2 e -2, eu já pensei, quando eu for escrever a última linha, eu vou escrever -2, 4 e -4. Porque -2 é o dobro do -1. 4 é o dobro do 2. -4 é o dobro do -2. E como um é o dobro do outro, eu sei que o determinante dá 0. Para que serve saber essa manha? Bom, a primeira coisa é para se mostrar para os outros, né? Para tu dizer, eu sei que dá 0, porque aquilo ali é o dobro daquilo lá. Beleza. Mas principalmente, gente, por uma questão de tempo, tá? Imaginem que tu tem uma matriz assim, ó. Assim, vou colocar ela aqui, tá? 2 menos 1 e 6, -1, 4 e -3, e
4 menos 1 e 12, tá? Assim. E aí, a pergunta é, qual o determinante dessa matriz? Sabe o que eu faria? Juro pra vocês. Eu gastaria 10 segundos do meu tempo vendo se não tem nenhuma besteira entre eles. Ó, o 2 e o menos 1 aqui, por exemplo, o 2 é o dobro, mas o menos 1 não é o dobro do 4, então isso não funciona. O 4 é o dobro do 2, mas o menos 1 não é o dobro do menos 1. Então, nas linhas, não tem. O menos 1 e o 2 aqui, ó, o 2 é o dobro do 1, beleza? Mas o 4 aqui, o 1 não é o dobro do 4, também não deu. E aqui, o 6 é o dobro do 2. O triplo, perdão. O 6 é o triplo do 2. O menos 3 é o triplo do menos 1. E o 12 é o triplo do 4. Todos é o triplo, então o determinante vai dar zero. Então, eu gastei 5, 10, 15 segundos do meu tempo, mas eu não precisei fazer todo o determinante, porque eu sei que ele vai dar zero. Então, é uma propriedadezinha boba, mas que me ajuda a ganhar tempo, tá? E a única que eu vou mostrar para vocês aqui, gente, que eu quero... é a única que, tanto a número 3 quanto a número 4, se tu não souber, não vai fazer diferença nenhuma para tua prova, tá? A única que poderia fazer diferença é a 6. Porque fala assim, ó, se multiplicarmos uma fila de uma matriz por um certo número, o seu determinante também ficará multiplicado por esse número. Então, imagine o seguinte, ó, que eu fiz uma matriz aqui, tá? Eu vou colocar aqui uma matriz qualquer. E vamos supor que, por exemplo, tá? Eu não sei quanto é que é o determinante dessa, tá? Matriz A. Mas vamos supor que o determinante da matriz A seja 8. Eu não sei, tá? Mas vamos supor. Agora, olhem essa outra matriz aqui do lado, tá? Ela é menos 2, 6 e 10, 0, 4 e menos 2, 3, menos 1 e 2. Observa que a parte de baixo dessa e a parte de baixo dessa são iguais, tá vendo? Valem a mesma coisa. Mas a parte de cima, esse cara e esse cara, são diferentes, porque isso aqui é multiplicado por 2, tá vendo? Ó, menos 1 vezes 2, menos 2. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10, é o dobro. Então, o determinante de B é 2 vezes 8, o que dá 16. Por causa daquele 2 que foi multiplicado. Aí tu vai dizer, pô, senhor, tranquilo? Top! Qual é o problema? Qual que é a treta? Por que tu tá falando assim, isso aí é importante? Por causa do seguinte, tá, gente? Se a URGS, um grande se aqui, tá? Se a URGS, esse ano, pensar assim, ó, a gente podia dar uma avacalhadinha e perguntar para eles determinante. Grande chance de ser isso, tá? Porque é uma manha que pega muita gente. Que é o seguinte, ó. Se essa aqui é a matriz A, e o determinante, essa aqui, né? E esse aqui, o determinante de A é 8, a pergunta que eles vão te falar é quanto é o determinante de 2A? Quanto é que vale? Aí a Luísa vai olhar e vai dizer assim, tá, se o determinante da matriz A é 8, nada mais justo que o determinante da matriz 2A ser 16, 2 vezes 8. Mas não. Porque lembra o que é a matriz 2A? A matriz, quando eu faço 2 vezes A, eu faço essa linha vezes 2. Eu faço essa linha vezes 2. E eu faço essa linha vezes 2. Ou seja, gente, quando eu faço essa minha conta, eu multiplico por 2 3 vezes. Eu faço 2 vezes 2 vezes 2 vezes 8. Sacou? Então, essa aqui é uma manhãzinha idiotinha, mas que vai fazer diferença. Lembra? O determinante de A e o determinante de 2A não é só fazer vezes 2. Tu vai ter que multiplicar pelo número de linhas. Se tem 3 linhas, multiplica 3 vezes. Se tem 10 linhas, tu multiplica 10 vezes. Sempre com a mesma regra. Vou dar um exemplo então agora. E ver se faz sentido para ti, tá? Olha bem. Vou botar aqui do lado, tá? Ó. Eu tenho a matriz M, que é uma matriz 4 por 4. Se o determinante de M é X, quanto é o determinante de 3M? Certo? Então, vamos lá. Determinante de 3M é igual. Eu vou ter que multiplicar por 3. Só que eu vou ter que multiplicar por 3
4 vezes. Então, eu vou ter que fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes o determinante, que é x. E aí, faço essa conta de vezes, vai dar 81, né? 81x é a minha resposta. Fez sentido? Essa com certeza é a parte mais confusa, né? Você tem que pegar aquele número ali, mas não é só você vezes 3. Você tem que fazer 4 vezes, porque é uma matriz 4 por 4. Se fosse uma matriz 5 por 5, eu teria que fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. Ok? E, gente, de determinantes, essa era a parte que a gente tinha que saber, tá? Tanto matrizes quanto determinantes são pré-requisitos para o assunto que a gente vai ver agora, tá? Que são os sistemas. Gente, sistema, a URGS cobra, tá? Determinante, ela não cobra sozinha, aparece dentro das contas, né? Mas sistemas, a URGS cobra. Então, vou mostrar agora aqui para vocês como é que ela cobra, como é que funciona, tá? Não é uma loucura, não é, mas não é a coisa mais barbada que o Brasil já viu, tá? Então, eu vou mostrar para vocês de sistema 3 coisas. E lá na apostila, os sistemas é na página de número 19, tá? Eu vou mostrar para vocês primeiro um sistema 2x2. Eu vou mostrar isso aqui, gente, mesmo que não tenha na apostila, porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de resolver sistema, tá? Então, vale a pena que a gente esteja ligado em como é que funciona. De novo, se tu não entendeu alguma coisa que eu fizer aqui, coloca no chat ou fala aí no microfone, fica à vontade, tá? Então, imagina que eu tenho um sistema assim, ó. X menos 2y é igual a... Deixa eu pensar aqui. A menos 1 e 3x mais y é igual a... Deixa eu pensar. 2, 1, 2, 11. E aí a gente faz assim para mostrar que é um sistema, né? A URGS, gente, ela é conhecida entre as pessoas que fazem a prova e estudam ela como uma universidade, um vestibular que é bem direto nas perguntas, né? Só vou clicar no negócio aqui. Que é bem direto nas perguntas, né? Eles são muito assim, olha a função a seguir, quanto é que vale? Em sistemas, não, tá? É muito comum um exercício de sistema ser assim, né? Uma pessoa foi jantar em um restaurante, não sei o quê, que tem um prato de tal valor, outro prato de tal valor, comprou tantos, sabe? Então, eles vão te contar uma historinha. E essa historinha saiu essa conta. X menos 2y igual a menos 1, 3x mais y igual a 11. Um sistema 2x2, ou seja, que tem duas letras e duas contas, a gente tem duas maneiras de resolver. Qual das duas tu vai usar é teu critério. Tu escolhe, tá? Qualquer uma das duas funciona. Eu vou mostrar os dois tipos agora para ti. O primeiro critério, o primeiro jeito de fazer, se chama método da soma. E o método da soma é o seguinte, ó. Tu vai olhar para tuas letras e vai procurar letras, a mesma letra que tem o mesmo número. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui o x e vou ver que eles não têm o mesmo número, né? Um é 1 e outro é 3. E eu vou olhar para o y e vou ver que eles não têm o mesmo número. Um é menos 2 e o outro é 1. Se tivesse o mesmo número, já estava quase pronto, tá? Então, o que eu vou fazer é ajeitar a conta para que fique o mesmo número com o sinal trocado, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Como esse cara aqui é 1 e esse cara aqui é 3, eu teria que multiplicar a conta de cima por menos 3. Porque daí esse cara viraria menos 3, esse cara é 3, ficaria o que eu quero. Ou eu poderia pensar o seguinte, ó. Esse cara aqui é menos 2 e esse cara aqui é 1. Se eu multiplicar essa conta aqui por 2, vai dar o que eu quero. 2 vezes 1 dá 2, como lá em cima é menos 2, fechou o que eu preciso. Então é isso que eu vou fazer. Eu posso fazer qualquer um dos dois que vai dar certo, tá? Mas eu vou fazer essa de baixo. Eu vou fazer a conta de baixo vezes 2. A conta de cima, como eu não vou usar, eu vou só copiar. Ó. Tudo copiadinho. E a conta de baixo eu vou fazer vezes 2. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes y vai dar 2y. 2 vezes 11 vai dar 22. Assim. E agora eu vou somar. Então, é por isso que o nome é método da soma, porque eu vou somar os valores. 1x mais 6x vai dar 7x.
Menos 2y mais 2y, corta. Esse é o motivo que tem que ficar igual, porque se eu devo 2, eu tenho 2, zerou. E devo 1 e tenho 22, eu fico com 21. Passa o 7 dividindo, fica 21 dividido por 7, que dá 3. X igual a 3 é a minha resposta. Do x, e o y, como é que eu faço? Eu pego qualquer uma das contas, qualquer uma mesmo, tá? Por exemplo, essa. 3x mais y é igual a 11. E no lugar de x, eu vou escrever a resposta que eu acabei de achar. Ó. 3 mais y é igual a 11. 3 vezes 3 dá 9, né? Vou ficar com 9 mais y é igual a 11. O y, então, é 11 menos 9, o que dá 2. Assim. Show? X igual a 3, y igual a 2. Essa aqui é o primeiro método. Esse é o primeiro método. Talvez a amiga Patrícia olhou e pensou assim, ai, mas tem que pensar em um número que fique igual para multiplicar. Na escola, gente, os alunos normalmente no início não gostam desse método, preferem o que eu vou mostrar agora da substituição. Por quê? Porque o método da substituição ele é mais automático, tu não tem que pensar, tu só tem que fazer. Com o tempo, normalmente os alunos acabam trocando para o método da soma, porque o método da soma ele é mais prático. Tu só multiplica, corta e faz. Qual que tu vai escolher é um critério teu. Eu vou fazer a mesma conta de novo, tá? X menos 2y é igual a menos 1 e 3x mais y é igual a 11. E fechei. No método da substituição, gente, tu tem que achar uma letra que esteja sem número. Ou seja, o x ou o y. De preferência que seja positivo. Ou seja, o x e o y. Qualquer um deles vale, né? Então, aqui tu pode escolher. Eu vou fazer com a de cima, tá? Já que na outra eu fiz com a de baixo. Eu fiz com o y, né? Eu vou fazer com a de cima. Então, olha o que eu vou fazer. Aqui do lado, eu vou isolar a letra. É por isso que é melhor usar uma letra que não tenha número, né? Então, ó, eu vou copiar o x e vou dizer menos 1, e esse menos 2y vai passar para o outro lado, mais 2y. Então, menos 1 ficou, e o menos 2y passa mais 2y. Terminei de usar a primeira conta, tá, gente? Agora eu vou usar a segunda conta. Só que eu não vou copiar ela inteira. No lugar do x, eu vou escrever menos 1 mais 2y. É por isso que esse é o método da substituição. Tu troca o que está dentro ali no lugar do x. Mais y é igual a 11. Tá vendo? 3x, que é isso, mais y é igual a 11. Vai fazer a multiplicação chuveirinho, ó. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 2y, 6y, mais y é igual a 11. Se eu tenho 6y e ganho mais 1, eu fico com 7. O menos 3 eu vou passar para o outro lado como mais 3. 7y é igual a 14. Y é igual a 14 dividido por 7. Y é igual a 2. Então, observa que deu o mesmo y. Ó. Vou voltar na primeira conta e vou escrever menos 1 mais 2 vezes, e no lugar do y, 2. X é menos 1, 2 vezes 2, que dá 4. Se eu tenho 4 e devo 1, eu fico com 3. E x é igual a 3. Qual método é melhor? Eu prefiro da soma. Achei o primeiro método mais tranquilo. Show! O primeiro método, ele é mais rápido, né? Tu faz ele de uma maneira mais rápida. Então, é o método que eu prefiro por causa disso. Mas o segundo método, ele é mais fácil no sentido automático. Se tu quer fazer um processo automático em que tu vai repetir sempre a mesma coisa, o segundo método é melhor. Porque o primeiro, cada conta tu faz diferente. Essa eu multipliquei por 2. A próxima eu vou multiplicar por menos 3. A outra não vai precisar multiplicar. Já no método da substituição, tu sempre faz do mesmo jeito. Isola uma letra, troca na outra, resolve, volta. Isola uma letra, troca na outra, resolve, volta. Ele é mais automático. Se tu entendeu um dos dois, show. Porque eu preciso que tu entenda um dos dois, tá?
Se tu entendeu os dois, melhor ainda. Ótimo, porque tu pode escolher. Mas se tu entendeu pelo menos um dos dois, beleza. Se tu não entendeu nenhum dos dois, coloca aí. Coloca aí, que eu explico de novo o que tu achou mais legal, tá? E agora, meus amigos, ou minhas amigas nesse caso, né? Eu vou colocar para vocês aqui, então, um sistema 3x3. Antes da gente se apavorar, tá? Antes da gente se apavorar na hora de fazer a conta e ficar, meu Deus, o que está acontecendo, né? O sistema 3x3, ele é um sistema que ele tem uma manha para resolver, tá? Tu vai resolver ele sempre do mesmo jeito. Ele só é uma conta trabalhosa, tá? Já vou avisar de início para tu não me xingar. É uma conta trabalhosa, tá? Então olha como é que vai ser. Ele vai ser... Opa! Ué? Enfim, não sei por que ele tava... Então olha como é que vai funcionar, tá? Eu vou fazer um exemplo que já tem na apostila, tá? Então caso tu queira pegar ali, é na página de número 20, é o exercício 66. Eu vou copiar ele aqui na tela pra gente, tá? Deixa eu printar. Copiar nada, eu vou printar, né? Ó. Ah. Deu uma exagerada no zoom aqui, né? Esse aqui. Ó. O valor de y no sistema linear. E esse é um sistema, então, 3x3. Ele tem 3 linhas e ele tem 3 colunas, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é o que a gente chama de regra de Cramer. Esse é o nome, tá? Regra de Cramer. E funciona assim, ó. A gente começa fazendo o delta. E eu sei que na matemática, quando fala delta, tu já pensa b ao quadrado menos 4ac. Calma. Não é esse mesmo delta, tá? É outro delta. E ele funciona assim, ó. Tu vai fazer o determinante. Ó, por que a gente estava estudando determinante até agora, né? O determinante e vai escrever x, y, z. Ó, tá vendo? X, y, z. E tu vai escrever os números de x, y e z. Então, ó, os números de x é 1, 2 e 1. O número de y é 1, 1 e menos 1. Tá vendo? Ó? 1, 1 e menos 1. Eles não têm número, eles valem 1, né? E os números de z é 1, 1 e menos 2. Isso é o delta, tá? Os números de x, os números de y e o número de z. Beleza? E vou resolver do mesmo jeito que eu fiz antes, né? Vou pedir atenção especial da amiga Marina. Mais um exemplo de determinante para ver se fica bem claro, tá? Ó, copia a primeira coluna, copia a segunda coluna lá no fim, ó. Terminei, né? Vou fazer, então, as 3 diagonais principais. Então, vou começar com essa, ó, vou fazer 1 vezes 1 dá 1 e 1 vezes menos 2 dá menos 2. 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, e 1 vezes 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Menos, abre parênteses. Agora as 3 diagonais secundárias, né? 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Depois 1 vezes 1 vezes menos 1, que dá menos 1. E 1 vezes 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Então, o meu determinante é menos 2 com mais 1 dá menos 1, menos 1 com menos 2, menos 3, menos 1 com menos 1 dá 0, e 0 com menos 4, menos 4. Como eu tenho menos com menos, dá mais. E o meu delta, então, é 1. Delta igual a 1. Observem que a letra A já está escrito 1 ali, ó, mas cuidado. Não foi a pergunta não é o valor do delta, né? A pergunta é o valor de y. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Agora que eu achei o delta, se eu quisesse saber o valor de x, eu faria delta x. Se eu quisesse saber o valor de y, eu faria delta y. E se eu quisesse saber o de z, eu faria delta z. Como o que eu quero é o valor de y, eu vou fazer delta y. Certo? Então, eu vou fazer o delta y. Deixa eu botar isso aqui para o cantinho. Certo? Vou botar para cá. Sim. Ó, e vou fazer, então, agora delta y, tá? Ó, então, olha como é que vai funcionar. X, y e z. Mesma coisa, né? No lugar de x, os valores de x. 1, 2
e 1. Nos lugares de Z, os valores de Z, 1, 1 e menos 2. Mas nos lugares de Y, tu não vai colocar os valores de Y. Porque o que tu está fazendo agora é delta Y. Então o Y tem que ter alguma coisa, né? Aí tu vai olhar e vai dizer, tá, mas senhor, eu vou deixar em branco assim? Vou deixar sem nada? Não. Tu vai botar as respostas. Tu vai escrever 0, 1 e menos 1. Isso é a regra de Cramer. Para fazer o delta Y, tu faz o mesmo delta tradicional, mas onde nos valores de Y, tu bota as respostas 0, 1 e menos 1. Como é que resolve? Do mesmo jeito de antes, tá? Copia no final 1, 2 e 1, 0, 1 e menos 1, delta Y. 3 diagonais principais, ó. 1 vezes 1 vezes menos 2, menos 2. 0 vezes 1 vezes 1, 0. 1 vezes 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1. 0 vezes 2 vezes menos, 0 vezes 2 vezes menos 2 vai dar 0. Então, o meu delta y vai dar menos 2 com menos 2, menos 4. Isso aqui vai zerar, ó, 0. Então, o meu delta y é menos 4. Se fosse o valor de x, seria a mesma coisa de pegar os resultados? Isso, só que daí eu teria copiado o y, teria copiado o z, e no lugar de x eu teria pegado as respostas. Exatamente isso aí. E no de z é a mesma coisa, né? Delta z faria. Então, assim, ó, se a pergunta fosse assim, ó, Marina, se fosse qual é a solução dessa conta, eu teria que fazer delta x, delta y e delta z, todos eles. Só que aqui, nesse exercício, eles pediram um só, eles pediram só o y. É por isso que eu estou fazendo só o y. E aqui, meus amigos, essa não é a resposta final. E é um erro muito fácil de a gente ratear, tá? Ah, a resposta não é essa. Não, porque esse é o delta y. O valor do y é o delta y dividido pelo delta. Eu até brinco que é como se a gente cortasse o delta fora, tá vendo? Fica, então, menos 4 dividido pelo delta, que é 1, o que dá menos 4. Eu sei que deu a mesma resposta, tá? Mas aqui é coincidência. Se o delta fosse 2, por exemplo, a resposta tinha dado diferente. Resposta certa, então, B é igual a menos 4. E essa, então, é a nossa resposta do sistema. Queridas, olha só. Essa conta aqui, ela não é barbada, tá? Ela não é tipo, ai, nossa, tá vendo como a coisa mais fácil que eu já fiz na vida? Não, não é, tá? Mas observa que ela tem um padrão de resolver. Vai ser sempre do mesmo jeito. Quero saber como é que é a resposta do sistema? Tu vai botar o teu delta, vai escrever x, y, z, vai botar os valores e vai achar o determinante. Vai dar um número. Tu quer saber quem é o x? Tu faz a mesma coisa, só que no lugar do x tu bota as respostas. Quer saber quem é o y? Faz a mesma coisa, mas no lugar do y bota as respostas. Só lembra de, no final, dividir o valor do delta x pelo delta para achar o x. Do delta y pelo delta para achar o y. E assim vai. Certo? Deu para entender o que eu fiz aqui? Ficou confuso alguma coisa? Pode falar, gente. Fica à vontade. Pode colocar aí. Eu sei que tá tarde. Vai ficando tarde, a gente vai ficando meio, né? Meio zonzo. Mas deu para entender? Ótimo. Tranquilo, tranquilo. Agora eu vi que a dona Letícia tá por aí. Boa noite, amiga Letícia. Fica à vontade aí. Se precisar de alguma coisa, é só colocar, tá? A última coisa que eu vou colocar para vocês, gente, para a gente finalizar a nossa aula, é a terceira coisa de sistemas, tá? Como eu disse para vocês, sistemas lineares terão 3 tipos de situação. O 2x2, que foi o primeiro que eu coloquei, o 3x3, que eu mostrei agora, e o que a gente chama... Boa noite, amiga Letícia. E a discussão do sistema. A prova da URGS, gente, ela tem meio que ciclos, sabe? Então, assim, eles ficam 3, 4, 5 anos pedindo parecido. E aí depois eles trocam o jeito que eles cobram esse assunto e ficam mais 2, 3, 4 anos pedindo parecido. Aí eles trocam e picam, sabe? É bem assim. Por exemplo, eles passaram 5 anos seguidos na questão de lógica, que é bem no início da prova. Eles passaram anos perguntando
o algarismo das unidades da conta. Pediram isso 3, 4 vezes seguidas. Num ano eles pararam. E desde então eles nunca mais pediram, tá? E aí eles começaram a fazer uma sequência infinita. Olha, infinita não, finita, né? Mas é uma sequência bem grande. Então, eles mudaram a questão de lógica. Questão de sistema. Ali por 2010, entre 2010 e 2013, 2014, foi só discussão de sistema. Só o que tinha discussão. Ficou alguns anos, 2, 3, sem ter sistemas, e depois passou a ser isso aqui, que eu mostrei agora. Resolução do sistema, tá? Só que a última vez que caiu, que foi na última prova, sem ser nessa de 15, na outra, foi discussão. Então, existe uma tendência de eles pedirem a discussão do sistema. Então, como é que funciona a discussão do sistema? Funciona assim, ó. Existem 3 tipos de sistema, tá? Existe o sistema que a gente vai chamar de... Peraí que tá dando a famosa travadinha, porque já tá grande mesmo a situação. Aqui, ó. Possível e determinado. Esse é o primeiro, tá? Possível e determinado. Existe o sistema que também é possível, porém ele é indeterminado, tá? Indeterminado. E por último, existe o sistema que é impossível. E óbvio que ele não é determinado nem nada, porque, né, é nem possível. Aí tu vai olhar e vai dizer, tá, então existem 3. Tem o que dá para fazer e é determinado, tem o que dá para fazer e é indeterminado, e tem o impossível. Como eu sei quando é cada um? Gente, o primeiro é toda vez que o delta for diferente de 0. Tá vendo que eu fiz grande? É porque é importante, tá? É bem importante essa parte que eu tô colocando aqui da discussão do sistema, tá? Delta é diferente de 0. O que que eu sei quando o delta é diferente de 0? Que o sistema tem uma resposta. É por isso que ele é chamado de determinado. Quando eu falo uma resposta, talvez a amiga Letícia vai dizer assim, tá, senhor, significa então que só tem um número. Não é bem assim. Deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. Opa. Ah! Tá vendo esse sistema aqui, ó? Esse sistema tem só uma resposta. Mas essa resposta é um valor de x, um valor de y e um valor de z. Esse sistema aqui, ó, que a gente fez antes, tem uma resposta. E essa resposta é y igual a 2, x é igual a 3. A gente poderia dizer, mas senhor, são 2 respostas. É uma resposta, e nessa uma resposta tem 2 valores. Percebeu a diferença? Só tem uma resposta para x e uma resposta para y que dá certo. Então é isso que eu estou falando com uma resposta, tá? É um valor para x, um valor para y, um valor para z, tá? Voltando. Quando o delta for igual a 0, o sistema pode ser possível e indeterminado. Como assim pode? É porque no sistema impossível o delta também dá 0. Aí tu vai olhar e vai dizer, ah, senhor, agora tu avacalhou com a minha vida, né? Tem 2 opções? Tem. Como é que tu sabe a diferença? No indeterminado, o delta x, o delta y e o delta z. Opa, peraí. O delta x, o delta y e o delta z, todos eles dão 0. Já no impossível, o delta x ou o delta y ou o delta z, qualquer um deles não dá 0. No indeterminado, gente, eu tenho infinitas respostas. Tem tanta resposta que não dá para contar. E no impossível, como o próprio nome já diz, não tem resposta. Ok? Esse é o quadro. É isso que a gente tem que ter meio em mente. E eu sei, gente, eu sei o quanto é ruim ter que ficar decorando regrinhas e situações e tal. Mas, pensando que uma das 15 questões da URGS vai ser disso aqui, o que não é impossível, é possível, vale a pena a gente saber, tá? Possível e determinado, o delta é diferente de 0, tem uma resposta. Possível e indeterminado, delta dá igual a 0, todos os deltas dão 0, ele tem infinitas respostas, ele tem 1 milhão de respostas. Impossível, o delta dando 0 e os outros deltas, qualquer um deles não dando,
Ele não tem resposta. E eu sei que só olhando para esse quadro, tu vai dizer, tá, beleza, senhor, tranquilo, mas como que isso aparece? Então, vamos fazer o exercício da URGS agora, tá? A gente vai fazer o exercício da página de número 21, é o exercício 67. Esse exercício, ele tem bem o jeito da URGS cobrar essa conta, tá? Tanto é que ele é da URGS, né? Então, faz sentido, ó. Pra gente finalizar, tá? Ó. O sistema, e aí tá o sistema, tem mais de uma solução. O valor de K é URGS isso aqui, né? Só dá uma frasezinha e te diz, te vira. Tá vendo como a URGS é elegante quando ela fala? O sistema tem mais de uma solução. Ele não disse se é possível, se é determinado, sem determinado. Ele só diz, tem mais de uma. Aí a Luísa vai dizer, não, peraí, eu tenho isso na minha mente, eu lembro do Sr. Léo falando. Eu lembro que um sistema ou tem uma resposta, ou não tem resposta, ou tem infinitos. Não tem meio termo. Não tem um sistema que tem 4 respostas. Ou é uma, ou é nenhuma, ou é infinitas. Então, no momento em que ele diz o sistema Parará tem mais de uma solução, é a mesma coisa de ele estar falando que tem infinitas. Então, o sistema é um sistema indeterminado. Beleza? Aí tu vai olhar e vai dizer, beleza, tranquilo, o sistema é indeterminado. Mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se o sistema é indeterminado? Porque eu até sei que o delta, quando o delta dá zero, ele é indeterminado. Mas ele também pode ser impossível, então o delta não me adianta de nada. E é aí que tu te engana. Gente, eu sei que são 10h03 da noite, tá? E eu sei que é tarde, eu sei. Mas essa diquinha é muito top, muito, tá? Que é a seguinte, esse sistema, ele é chamado de homogêneo, porque ele termina em 000, tá vendo, ó? 000, ele é homogêneo. Aí tu vai olhar, tá, e daí? Daí que ele é homogêneo? Gente, um sistema é homogêneo nunca é impossível. Nunca é impossível. Não tem como um sistema homogêneo ser impossível. Então, agora pensa comigo. Para que uma conta tenha infinitas soluções, o delta tem que dar zero. Eu sei que se o delta dá zero, ele pode ser impossível, só que um sistema homogêneo nunca é impossível. Então, meus amigos, para resolver essa conta aqui, é só eu colocar que o delta tem que dar zero. O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer o delta. Ó, x, y e z. No lugar do x, eu vou escrever 1, k e menos 1. No lugar do y, eu vou escrever 1, 1 e 0. Muito cuidado, gente, o 2 é do z. No z, eu vou escrever 1, 2 e 2. E vou fazer o determinante. Vou copiar aqui do lado, né? 1k menos 1, 1 e 0. E vou fazer esse determinante e dizer que tem que dar igual a 0. Por que eu vou dizer que tem que dar igual a 0? Por causa que eu sei que tem que ser um sistema possível e indeterminado. Vou passar para vocês a incumbência de terminar essa conta, tá? Multiplique as 3 diagonais principais, façam menos as 3 diagonais secundárias e vejam se vocês acham a letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E. Queridas, eu sei que falei muita coisa hoje, tá? Nas outras aulas não vão ser tantas coisas por aula, vão ser menos coisas, tá? Mas eu precisava fazer um pouco mais porque os assuntos eram parecidos. E eu também vou trazer mais exercícios mais recentes na hora da gente fazer as contas, tá? Tentem fazer exercícios de determinante, nem tanto, tá? Mas principalmente de sistemas. Tentem dar uma olhadinha. Podem botar, até no Google, né? Os exercícios URGS de sistemas. No livro tem vários exercícios bons, né? Foi bom assim? Que bom, feliz. E aí vocês podem dar uma olhadinha, tá? Precisando de alguma coisa, podem entrar em contato, fiquem sem problemas. E espero que hoje tenha sido proveitoso para vocês, tá? Então, assim,
Um bom fim de semana também, amiga Luísa. Fiquem bem, tá? Aproveitem. E a gente se vê na semana que vem, tá? Espero que tenha sido legal para vocês. Eu sempre me divirto de noite, na turma da noite é sempre legal, tá? Marina, quero um 10 amanhã, hein? Tá bom? Então, até mais. Valeu, gente. Um beijinho. Bom, fico feliz. Até mais. Um bom final de semana, gente. Até. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite.